Na palavra colégio e na palavra ideia. Como é que eu separo as sílabas de colégio? Colégio. Como é que eu separo de ideia? Tem confusão, né? É para separar as sílabas de ideia. Espera aí. Agora, bem devagar, vai dizendo onde é que tem o tracinho. Espera aí, vai dizendo onde é que tem o tracinho, mulher. Tracinho. Tracinho. Então, para de achar e faz movimento. Ideia. Você pode expulsar, porque expulsando fica ideia. O A fica só. Ideia. Sozinho. Então você tem ideia. É igual a meia. Mas se você falar rápido, você não vai identificar. Qual é a graça de você falar rápido se você não vai identificar? Tem que, para você identificar a sílaba tônica, aí fica bem tranquilo identificar assim. Você chama a palavra e identifica qual é a sílaba que mais se prolonga. Aí você tem ideia. Veja que ideia. O I tá junto. Ele vai morrendo devagar. Mas ele está junto. Agora, a estratégia de separação, expulsando, fazendo movimento, você consegue visualizar melhor o ritmo dessa expulsão. Ideia. Você consegue, porque você visualiza o movimento. E não é uma coisa tão simples como a gente acha que seja. Não porque seja difícil, mas porque está em desencontro com tudo que a gente construiu. E visualmente também fica mais bonitinho, né? Não deixar ela sozinha. Aí aqui, reparem, eu tenho ideia. O que vai ser mais entre esse E e esse I? O que vai ser chamado de vogal? O E. Vogal. E o I vai ser o quê? Semivogal. Esse ditongo aqui é um ditongo de que tipo? É um ditongo crescente? Primeiro é assim. Porque, repare que é a questão de tamanho mesmo. A vogal ela é mais longa na pronúncia. E a semivogal ela é mais curta na pronúncia. Então, esse movimento ele é decrescente. Esse ditongo é um ditongo decrescente. Porque primeiro eu pronuncio a vogal, depois eu pronuncio a semivogal. Ok? Deu para entender direitinho? Aí você tem história e colégio. Vou colocar a história aqui também. Como é que a gente separa a história? História. Beleza. Em colégio e em história, eu tenho essa finalização aqui, que não é uma finalização só em vogal. É uma finalização em ditongo. E história também é uma finalização em ditongo. Esses ditongos, eles são crescentes ou decrescentes? Esse aqui,
a gente olha e de cara diz o quê? Que é crescente, porque o A sempre vai ser vogal. E aí vocês vejam que é a ideia da sementinha, né? É aquela observação que eu dei sobre a construção das vogais, quando ela é alta, média, baixa. Que, infelizmente, quando você está em uma sala com mais pessoas e um professor menos atrevido, você não vai ter esse tipo de informação. Não vai ter. Quando você está estudando sozinho, você não tem paciência de ir do pequenininho para chegar numa... Você tá, eu tenho pouco tempo, então eu vou estudar logo aquilo que está no edital. Aí não vai entender. É simples assim. Aí você encontra aqui, já no visual, você sabe que isso aqui é uma vogal, isso aqui é uma semivogal, e meu ditongo, portanto, ele é crescente. Tá? Em colégio, o que é mais rapidinho de se pronunciar, o I ou o O? O I é mais rapidinho. Então, aqui também é um ditongo em que a vogal finaliza, um ditongo crescente. Deu para entender direitinho? Aí a gente já vai montando a regra do novo acordo, que diz os ditongos abertos e decrescentes, porque a gente já sabe que é um ditongo e a gente já sabe que é decrescente. Quando é que o ditongo vai ser chamado de aberto ou fechado? O nasal não é chamado de aberto nem de fechado. Lembra daquela... quando eu falei? Eu acho que... nem sei se ele está aqui. Vou abrir um slide em branco para poder reproduzir aquilo. Eu disse que A, E, I, O, U, AN, E, I, O, I, E, O, U, né? Essas aqui sempre serão chamadas de abertas, sempre serão abertas e orais. Lembram? Essas aqui, elas serão o quê? Elas serão nasais. Eu não vou poder chamar uma nasal de oral ou de aberta ou fechada. E essas aqui, as únicas que eu vou poder fazer o contraponto entre aberta e fechada é justamente o E e o O. Porque o E e o O que vai poder ter o branco e o preto, entendeu? Eu só tenho o claro porque eu tenho o escuro. Só tenho paz porque eu tenho a guerra. Então, se eu não encontrasse o oposto, eu não iria poder fazer a classificação, concordam? Então, eu não posso fazer a classificação de aberto ou fechado com A, aberto ou fechado com I, aberto ou fechado com U. Eu só posso fazer a classificação de aberto e fechado com E ou com o O. Entenderam? Então, na palavra ideia, esse ditongo, que a gente já viu que primeiro é a vogal e depois é a semivogal, e por isso nós identificamos que esse ditongo, ele é um ditongo decrescente. Ele é aberto ou fechado? Ele é aberto. Porque se fosse fechado... Não, aqui. Porque se fosse fechado, seria como? Ideia. Em sereia... Como é que a gente separa a sereia? Sereia. Ou para fora. Sereia. Ok? Então, você encontra aqui um ditongo que é decrescente, mas a diferença é que ele é fechado. Exatamente. Então, a diferença entre esses dois ditongos é que um é aberto e o outro é fechado, mas ambos são decrescentes. Belezinha? Ok? Posso ir? Ou peraí? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo? Tá favorável. Vou abrir mais um slide. Nós entendemos o que é um ditongo. O tritongo, portanto, fazendo aquela separação... três tons vocálicos na mesma sílaba.
E aí você encontra um exemplo de tritongo. Em Paraguai, nós temos um tritongo assim como eu tenho em papagaio. Nós temos um tritongo em Paraguai e em papagaio. Faz um movimento, sem vergonha. Vocês estão apenas pronunciando, vocês não estão fazendo movimento. Então faça um movimento. Faça um movimento. Mas se for sozinho, você vai ter Paraguai. E é Paraguai. Guai. Guai. Paraguai. Agora em papagaio como é? Papagai. Ó. E é o ó só. Mas é normal, é super natural. É porque ele é preguiçoso. Tem alguns estudiosos que dizem que existe um outro i aqui, de tão preguiçoso que ele é. Entendeu? Que ele se prolonga, ele vai morrendo aos bem pouquinhos. Aí repare, em Paraguai eu tenho um tritongo. E em todo o tritongo, gente, é essa aqui a visualização. Semivogal mais, para identificar que é a mesma sílaba, vogal mais uma outra semivogal. Isso aqui é a representação de um tritongo. Qual é a representação de um ditongo mesmo? Semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Ok? Ok? Isso aqui é um ditongo. Aí o ditongo ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Quando ele é decrescente, ele pode ser aberto ou fechado. Depende da pronúncia ali do E ou do O. Aqui nós temos... O que é isso aqui? É uma vogal mais uma semivogal. Aqui nós encontramos um ditongo. E aqui eu encontro o quê? Eu encontro uma vogal. Ok? Vou colocar um menos aqui. Nós temos um outro encontro vocálico chamado de hiato. A palavra hiato significa ruptura, separação, distanciamento. Uma vez eu estava namorando com uma pessoa. Esse tipo de história contando pra minha filha é estranho, né? Mas estava namorando com uma pessoa. E aí essa pessoa viajou. Levou um mês fora. Quando a pessoa voltou, ele falou assim pra mim: Rose, eu acho que houve um hiato no nosso relacionamento. Eu falei assim: pô, já tá me dando fora usando português. Como que faz uma coisa dessa? Mas adoro essa pessoa até hoje. Gosto muito dele. Eu tenho aqui hiato, que é ruptura, que é afastamento, que é separação. Vai servir para demarcar justamente um encontro vocálico em que duas vogais estão em sílabas separadas. Por isso que elas são chamadas de vogais, porque elas estão em sílabas separadas. Eu tenho um hiato aqui. Quer dizer, eu não sei, porque o A não tá junto do O. Olha que ela é uma menina esperta. Ela deu uma paradinha e falou assim, tem, mas depois ela parou e olhou que isso aqui é uma semi. E o hiato é o quê? Vogal e vogal. Então a gente já consegue ver que isso aqui não é um hiato. Isso aqui é simplesmente uma vogal depois de um ditongo. Porque para ser hiato, a palavra saída
Aqui eu tenho um hiato, porque aqui eu encontro uma vogal e na outra sílaba eu tenho outra vogal. Ok? Deu para entender direitinho? Beleza. Na palavra, como é que eu separo a palavra Piauí? Como é que eu separo? Pi, au, i. Pi, au, i. Tá sozinho aqui. O i é o quê? Sim. Esse aqui é uma... Afinal de contas, está na outra sílaba. Esse aqui, o a é uma... Oh, ia colocar sem vogal. Mas era para ver se vocês estavam atentos. Eu tenho uma vogal. Então, esse i e esse a, o que que eu encontro? Aqui eu tenho um hiato. Aí eu encontro aqui uma semivogal. O que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um ditongo. Aqui eu tenho um hiato e aqui eu tenho um ditongo. Mas aqui eu tenho alguma coisa? Separei. Aqui eu só tenho uma vogal depois de um ditongo. Aqui eu tenho um hiato, mas aqui eu tenho uma vogal depois de um ditongo. Beleza? Açaí. Açaí será assim separado, né? Não é assim? A-sa-i. Não é assim? Açaí tem acento. Aí lá na prova eles indicam para vocês que açaí tem acento pela mesma regra que Piauí. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É oxítona todas as duas, né? Terminada em i. Eu pergunto e ela me responde com a pergunta. Eu perguntei primeiro. Ela colocaria verdadeiro e a justificativa ainda seria: é uma oxítona terminada em i. Vamos lá. Mais alguém diz que é verdadeiro? Porque não é, né? É porque criou-se um clima de tensão. Criou-se um clima de tensão. E aí vocês já estão com medo de responder qualquer coisa. Que qualquer coisa. Os dois seriam um hiato. Açaí. Açaí. Muito bem, Ana. Açaí. Trata-se aqui de um hiato. Existe uma regra para o hiato, que diz que o i ou o u, quando eles forem hiatos tônicos, o que é um hiato tônico? Quando ele for a sílaba tônica. Açaí. Veja que ele que é a sílaba tônica, né? Saída. Saída e açaí são acentuados pela mesma regra. Piauí não é acentuado pela mesma regra que açaí. Mas dá vontade de dizer que é. Se vocês encontrarem as três palavras, vocês vão dizer que açaí e Piauí tem a mesma regra e saída não tem a mesma regra, porque vocês estão acostumados a somente visualizar, tá? E tem uma coisinha nas minhas aulas que eu repito muito. Eu costumo dizer que se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são diferentes. Então, o comportamento de açaí na separação, na classificação do encontro vocálico dele, ele é aqui um hiato, vogal, vogal, assim como eu tenho um hiato. Aqui, eu só tenho uma vogal depois de um hiato, ou depois de um ditongo. Beleza? Então, elas estão se comportando da mesma forma? Não. Elas estão se comportando de formas diferentes. Se é oxítona. Não.
Ela está me perguntando. Aí já não seria a resposta se é oxítona, se é paroxítona, se é proparoxítona, já não seria. Agora, como vida eu tenho que ficar didático, eu tenho que apresentar para vocês o que é a ideia de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá? Nós temos algumas regras de acentuação que estão se referindo, que podem se referir, que vão se referir à posição em que a sílaba tônica está, mas também vão se referir à classificação da palavra no encontro vocálico que ela tem ou na separação que ela tenha. Então, você tem uma regra de acentuação para as palavras que são monossílabas. Você tem uma regra de acentuação para palavras que têm mais de uma sílaba, que é a regra, são as regras das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Você tem a regra para palavras que tenham um hiato. Então, se a palavra, que é nesse ponto que eu quero chegar para apresentar para você a observação, a sua resposta à pergunta. Se a palavra é classificada como um hiato, ela não vai ser chamada de oxítona. Ela vai ser chamada de... Ela vai entrar na regra do hiato. Porque oxítona é uma regra. Paroxítona é outra regra. Proparoxítona é outra regra. Hiato é outra regra. Então, a palavra... Qual foi a palavra lá? Não. São... Não. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Como a questão partiu dela, eu acho que ela entendeu o que eu falei, mas talvez vocês não tenham entendido. Talvez não, vocês não entenderam, mas eu vou colocar para ilustrar. E aí você encontra a regra de vogal. Existe uma regra que antes do novo acordo ortográfico ninguém apresentava para os seus alunos, inclusive eu. Aí depois do novo acordo ortográfico eu tive que começar a apresentar esta regra para os meus alunos, porque eu não apresentava. Ela existia, mas ficava de escanteio, ninguém mostrava. Que é a regra de vogal U, ou, I, tônicos, tônica, porque eu estou falando sobre a vogal, tônica, após ditongo. Então, hoje, depois do novo acordo, eu continuo a apresentar 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 6 regras de acentuação. Acho que claramente só essa aqui que não está. Porque eu coloco em uma outra observação. É a Adriana, não é? O que a Adriana perguntou para mim? Falou assim, Rose, açaí tem acento por se tratar de uma oxítona terminada em I. O que é oxítona? Oxítona é a palavra que tem como sílaba tônica a última sílaba. Paroxítona, a penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Ok? Belezinha? Posso ir, não posso? Então parem de anotar. Para visualizar primeiro o que eu estou falando. Presta atenção. Açaí. A regra das oxítonas são as seguintes. Eu vou acentuar todas as oxítonas terminadas em A, em E, em O. Depois do novo acordo ortográfico em ditongo aberto decrescente. E terminadas em
e ens. O i entra aqui. Aí, quando você não sabe da regra do hiato, você olha isso aqui e diz que é uma exceção da oxítona. Mas não é. É porque esta palavra ela não é classificada como oxítona. Ela é classificada como um hiato. Quando ele for hiato I ou U, e ele for tônico, sozinho ou acompanhado por S. Ok? Então, a regra de açaí, eu chamo açaí de uma palavra hiato I, sozinho e tônico. Ok? Eu não vou poder chamar de oxítona. Porque se eu chamar de oxítona, eu vou estar ferindo a regra da oxítona. Eu vou chamar de hiato e tônico sozinho. Deu para entender direitinho? Ok. Aí você encontra a palavra Piauí. No máximo, vocês chegam até a observação do hiato quando vocês vão estudar. Vocês não vão para essa observação. Essa observação, Piauí. Se Piauí fosse um oxítono, teria acento? Não. A sílaba tônica está na última sílaba, mas eu não vou poder classificar como oxítona. Eu vou poder classificar como I tônico, porque não é hiato. É um outro I tônico, só que é uma vogal tônica depois de um hiato em posição final. Em posição final tem acento. Depois de um ditongo. Feiura perdeu o ditongo. O ditongo o quê? O acento. Antes tinha acento. Porque essa observação servia para qualquer I ou tônico em qualquer posição. Qualquer posição. Hiato continua sendo para qualquer posição. Qualquer posição. Vou até colocar aqui. Porque essa escrita tá grossa. Eu tenho que... Qualquer posição. Essa aqui. E essa aqui apenas na posição final. Ok? Então, feiura está em qualquer posição? Está na posição de uma paroxítona. Então, perdeu o acento. Não tem mais acento. Rose, qual é o lance da paroxítona? Parem de anotar e me escutem. Parem de anotar rapidinho. Qualquer paroxítona que terminar com regra de oxítona não vai poder ter acento. Feiura termina em regra de... É uma paroxítona com regra de... Vou poder ter acento? Então, o que, que o novo acordo fez? Facilitou a nossa vida. Falou assim, ó, esqueça que é em qualquer posição e que vai parecer que é uma exceção à regra de paroxítona, porque agora a regra de paroxítona é as paroxítonas terminadas em regra de oxítona, elas não vão ter mais acento. Por que que ideia perdeu o acento? Por que que ideia não tem mais acento? Porque é uma paroxítona terminada com A. Mas a palavra céu não perdeu o acento. A palavra chapéu, vou até colocar chapéu que é melhor para hoje. A palavra chapéu tem acento. Por que que a palavra chapéu tem acento? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto e decrescente. Ideia é um ditongo aberto e decrescente, mas está na posição de paroxítona. E toda paroxítona terminada com regra de oxítona vai poder acentuar? Não.
Deu para entender direitinho? Isso a gente vai aprofundar na próxima aula. Então, toda a base que nós vimos hoje é para que nós consigamos entender regras de acentuação. Por que a gente não consegue entender regras de acentuação adequadamente? Porque a gente não vai para o princípio dos conceitos, identificar o que é vogal, semivogal, o que é um ditongo, o que é um hiato. E por isso a gente não consegue caminhar. Atila, você ia me perguntar alguma coisa. Eu não entendi o chapéu, a regra do chapéu. Chapéu. A sílaba tônica não é o pel? É, portanto, uma oxítona, que termina em ditongo aberto e decrescente. Beleza? Vou colocar só uma última aqui. A palavra colégio. A palavra colégio, ela, a sílaba tônica dela qual é? Não é o lé? Tem acento, não tem? Tem acento porque todo mundo estudou e sabe que tem acento. Num colégio aí você consegue colocar bem o acento. Mas por que colégio tem acento? É uma paroxítona que termina em quê? Mas esse ditongo é aberto e decrescente? Esse ditongo é um ditongo crescente. Então não está na regra de oxítona. Eu vou poder acentuar. Imã tem acento. Por quê? Paroxítona terminada em an. Não termina em a, não termina em an. An é regra de oxítona? Não. Então eu vou poder acentuar. É. E o que mais? Quais são as outras vogais? Não, você vai encontrar várias finalizações para as paroxítonas. Então você não vai gravar, Dri, as finalizações das paroxítonas. Você vai gravar as finalizações das... Porque o que não estiver na oxítona vai entrar na paroxítona. L está na oxítona. Por isso que invisível tem acento. Táxi está na oxítona. O I está na oxítona. Por isso que táxi tem acento. É paroxítona. Hífen. Hífen no singular. Como é que a gente escreve hífen? Era uma pergunta. H-I-F-E-N-S. Oh, eu coloquei logo no plural. Hífen. Hífen é uma paroxítona que termina com em é regra de oxítona, em com M e ens que é regra de oxítona. Então, quando essa palavra está no singular, ela tem acento. Quando essa palavra vai para o plural, ela tem acento? Perde o acento porque entra na regra de oxítona. Mas você só grava a regra de... A regra de proparoxítona é que todas vão ser acentuadas. Mentira. Mentira, vou te decepcionar porque rubrica, as pessoas pronunciam rúbrica. Então, se realmente fosse rúbrica, teria acento. Mas a palavra é rubrica. Então, depende de você saber ou não pronunciar uma proparoxítona. Porque se você não souber pronunciar, você vai acentuar de forma equivocada. Então, ela se torna uma paroxítona. É porque a palavra não é rúbrica, é rubrica. Então, a sílaba tônica é bri. É uma paroxítona terminada em A. E paroxítonas terminadas em regra de oxítona, elas não vão poder ser acentuadas. É fato. E o novo acordo ele veio para nos ajudar em relação a isso. Porque ele pegou várias regras soltinhas, eliminou, porque existia uma regra para os ditongos abertos decrescentes.
Existia uma regra para a vogal U ou I tônico após um ditônico em qualquer posição. Então, parecia que havia muitas exceções. E não eram exceções, eram outras regras. Agora, essas regras não existem ou existem somente em determinadas posições, como essa aqui, que é a posição final. E o ditongo aberto decrescente também, que é na posição final. Belezinha? Eu vou libertar vocês por hoje, porque eu acho que já tem muita informação, né? Aproveitar só 15 minutos para perturbar mais o juízo de quem já está desajuizado. Não é legal. Pessoas, portanto, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou libertá-los por hoje, mas com certeza haverá mais. Muitas outras para esta turma. Qualquer dúvida, manda um zap.